Oi, boa tarde, todo mundo. Que alegria a gente estar aqui junto de novo nessa live. E eu, como sempre, aprendendo aqui da tecnologia. Então, vamos esperar pela nossa maravilhosa convidada, a professora Lúcia Galvão. Oi, Lúcia. São uns minutinhos. Oi, cadê você? Olá, Clarice, como vai? Tudo bem? Satisfação conhecê-la? Eu tô ótima. Eu não sei se é teu volume, vamos ver. Eu tô te ouvindo baixinho. Você tá me ouvindo bem? Eu ouço bem. Eu estou no meu máximo volume. Está ruim para você? Você ouve mal? Tá baixo pra mim, mas a gente pode tentar, vamos ver. Tu tá me ouvindo bem? Sim, eu ouço normalmente e meu telefone está no máximo volume. Eu não sei o que pode Certo, estar então eu acontecendo. vou adequar o meu, que também tá no máximo, e talvez. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu creio que tô bem. Eu tô o mais próximo possível. Vou tentar, senão eu coloco um fone de ouvido. Aqui eu tenho. Que alegria, que alegria. Muito obrigado, Lúcia. Imagine, a alegria é minha. Muito obrigada pelo convite. A satisfação Tu está sabe que contigo. gostaria de compartilhar contigo essa gratidão que as pessoas todas, né, que com quem eu trabalho e na minha vida pessoal, profissional, estão assim muito felizes, como criança, como os meus pacientes, quando estão na consulta e pedem pela primeira vez para dormir na casa de um amigo, aí os pais deixam, as crianças ficam super felizes. Eu estou assim hoje em estar aqui contigo. É uma boa sensação. Vou procurar recuperá-la também. Eu adoro colecionar sensações boas desse tipo. Que maravilha. E também eu trouxe aqui, porque não podia deixar de citar, né, Khalil Gibran, Oh, que porque eu queria maravilha! que realmente o nosso encontro fosse um ato de amor, né, dos grandes poetas. E aí eu abri hoje, antes de me preparar para estar contigo, aí eu abri uma página onde fala da dádiva, que é bastante do que nós vamos conversar hoje, né, sobre a minha área da neurociência, da neuropsicologia e da tua maravilhosa, né, toda a teu caminhar na filosofia. Então, essa parte pequenininha, só uma parte que diz assim: então o homem rico disse, fala-nos da dádiva. E ele respondeu: vós pouco dais quando dais de vossas posses. É quando dais de vós próprios que realmente dais. É belíssimo. Eu sou suspeita para falar, você sabe o quanto eu gosto desse livro, né?
Para mim é das coisas Exatamente. mais especiais e uma ponte para a filosofia desde a minha adolescência. Sabe aquelas coisas que dão para a gente a certeza de que a gente já era filósofo desde garotote, com 12, 13 anos? Uma delas, para mim, é Gibran. Isso já significava muito para mim. Ainda que eu não entendesse completamente, mas já significava muito. Para mim também é meu livro de cabeceira. Meu pai me deu ele quando eu era adolescente. E hoje, eu ainda com 49 anos, releio, releio e estou ainda compreendendo, né, o que está nas entrelinhas dessa maravilhosa mensagem. Os, é, Quando eu te vi, eu queria comentar isso porque é importante. Eu te descobri fazem poucos meses, quando eu te pedi, solicitei, né, eu te convidei para essa conversa. E eu tenho um pessoal como tu, um time que nos ajuda com a comunicação, porque eu realmente estou muito dentro do laboratório, das clínicas. Ah, e então quando eu te vi falando sobre o Bhagavad Gita, que é também um livro de cabeceira meu, eu fiquei assim maravilhada. Aí eu falei com minha equipe e disse assim: eu fiz um convite para uma pessoa que eu vi no YouTube, que ela amei o que ela falava, e as pessoas assim: tu tá brincando que tu não conhece a professora Lúcia? E eu disse: meu Deus, eu tô quase 20 anos fora do Brasil, apesar de todos os anos eu tento ir para trabalhar, ou enfim, para ver família, mas eu fiquei assim tão feliz de saber que existem pessoas como tu, por isso que realmente eu tô tão feliz, né, de estar compartilhando e tu tá compartilhando um pouquinho do teu tempo comigo. Muito obrigada. Fico muito feliz de saber que tenho sido útil para vocês. Para mim é a coisa mais deliciosa, sempre. Quando alguém me diz, olha, assisti uma coisa sua, foi importante na minha vida. Pronto, ganhei o dia. Você acabou de Pois me é. fazer ganhar mais um dia, que é uma coisa extremamente importante. Com certeza. E tu realmente faz isso, eu não vou, né? As pessoas já te conhecem mais do que eu mesma, né? Que tu é muito querida e todo o Brasil, todas as pessoas que eu falei, todos os brasileiros que eu falei, definitivamente, pessoas também que estão fora, estão aqui nos Estados Unidos, como eu, falaram coisas maravilhosas a teu respeito. E eu queria te agradecer também, não só por esse momento, mas dizer que desde que eu te convidei até hoje, eu sou uma pessoa infinitamente melhor por ter me preparado para estar contigo, por ter realmente voltado ao meu tempo, né? Os meus professores de filosofia, eu amo a minha profissão, e eu sei que é o mesmo contigo, é isso a gente sente quando te escuta. Eu também sou professora, eu amo ser professora, além de investigadora, mas ah, é, ah, assim, realmente o que tu transmite e o que eu passei desde o momento em que eu te descobri na minha vida até hoje foi impressionante, então eu estou muito agradecida. Que coisa boa, que coisa boa. Fico muito feliz de poder Vocês, te ajudar de professores alguma de maneira. filosofia, me tiraram muito sono. Mas se você colocou a reflexão no lugar do sono, foi uma boa troca, né? De vez em quando é bom. Não sempre, mas de vez em quando é uma boa troca. No bom sentido, né? Então, Lúcia querida, claro, vamos estar falando. Eu não vou falar nada em filosofia, porque eu estou aqui com uma pessoa incrivelmente esperta nisso, mas vou falar um pouquinho e as minhas perguntas, questionamentos para ti eram um pouco também a ver, claro, obviamente, com a minha perspectiva, né, de neurocientista, de terapeuta, de psicóloga, que trabalho com criança e adolescente, mas também com as suas famílias, né? Porque senão não funcionaria essa terapia. E me chama muito a atenção quando eu te fiz a primeira pergunta, né? Que o nosso cérebro ele está em constante flexibilidade. Nós temos outra perspectiva hoje do que é o cérebro, porque já temos muitos recursos tecnológicos. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre eles também, mas que o nosso cérebro está nessa sinergia com o universo, interno e externo, né, da nossa convivência com o outro, com o mundo. Uma dança, né? Uma dança da vida. Como que tu percebe isso?
Eu só queria te mostrar só um minuto. Isso. É interessante você estar falando dessa questão da dança da vida, porque hoje mesmo eu estava fazendo uma palestra sobre esse livro. Tenho certeza que se você gosta do Profeta, também vai gostar desse, que são os 100 poemas de Pois. Kabir, selecionados dileto. Olha que coisa interessante. Dança, meu coração, dança hoje com alegria. Os compassos do amor enchem de música os dias e as noites, e o mundo escuta suas melodias. Ébrias de alegria, a vida e a morte dançam. Ao ritmo dessa música, dançam as colinas, os mares e a terra. Entre risos e lágrimas, a humanidade dança. Para que vestir o hábito do monge e viver apartado do mundo em orgulhosa solidão? Vê, meu coração dança no requinte de uma centena de artes e o Criador se regozija. Isso é Kabir, um poeta do século XV, da Idade Média indiana. Curiosamente, hoje eu fazia uma palestra falando de Kabir. O que você me perguntou do eterno movimento do cérebro, interessante, a filosofia fala sempre do moto contínuo, é muito conhecida a menção de Heráclito, o pré-socrático, não é? De que ninguém se banha no mesmo rio por duas vezes, porque na segunda vez nem você, nem o rio é o mesmo, ou seja, que a vida tem o seu ritmo constante. Agora, muito especialmente hoje, lendo esse místico poeta, lendo o Biak de Kabir, que é a obra que compila os seus ensinamentos, ele diz uma coisa muito interessante, que a melodia da criação, a melodia da vida é entoada pelo amor, e quem bate o compasso é a renúncia. Ou seja, o amor vai apresentando para a gente todas as transformações necessárias para que a gente chegue aonde deve chegar. E a renúncia vai fazendo com que a gente vá desapegando das formas que vai deixando no meio do caminho, confiando na vida e sabendo que o caminho que será seguido será sempre de menor resistência para chegar à nossa completude. E ele fala isso de uma maneira muito bonita. Quem se acostuma ao fluxo é porque confia na vida e caminha junto com ela. É como se você imaginasse que aqui no meu jardim existe um piso de concreto todo irregular, antigo e mal feito e todo irregular. E eu não consigo vê-lo com muita nitidez. E aí eu chego num determinado ponto com um balde de água e derramo um balde de água para que ela atravesse aquele piso que tem um deslize para baixo e chegue até um jardim que tem no final dele. Eu não estou vendo todos os deslizes, eu não tenho como te dizer qual o curso que a água vai seguir, mas eu sei que ela vai procurar o caminho de menor resistência e vai chegar do outro lado. Eu confio nas leis da vida, eu confio nessa água. É mais ou menos assim quando a gente se coloca diante da vida. A gente derrama os nossos sentimentos de confiança, de amor puro, profundo, e sabe que a vida vai seguir seu curso. E sabe que as formas vão sendo deixadas para trás. Mas ela sempre vai procurar o caminho de menor resistência e nós chegaremos lá do outro lado a fecundar a vida, fazer aquilo que nos compete, a plenitude da condição humana. Então, isso é muito comum nos místicos orientais, essa ideia de que quem compreende que a vida sempre segue o seu curso, quem sabe entoar a melodia do amor com o compasso da renúncia, ou seja, sem se apegar às formas, está sempre tranquilo. E sabe que a essência de tudo que passou caminha com ele e que a essência de tudo que virá está por conquistar, portanto tem um ânimo de aventura diante da vida. Os gregos eles tinham algo muito interessante, que era uma estrutura dos deuses que reinavam na Grécia em cada momento. Primeiro você vai ter o caos primordial, depois Uranus, depois você vai ter Cronos e depois Zeus, o senhor do Olimpo. E todos sabemos, o nome já indica, né, que Cronos é o senhor do tempo. Agora, quando eu pergunto para as pessoas em que lugar a gente está, em que reino do Olimpo, todo mundo me diz, estamos em Cronos, estamos no tempo. E não é verdade. Nós, na verdade, estamos muito mais lá atrás, num caos primordial, ou então num Uranus, que é só potencialidade, do que propriamente em Cronos. Porque o tempo real, o tempo de Cronos, é medido por deslocamentos em direção ao Olimpo, ou seja, a plenitude de valores humanos. Olimpo, etimologicamente, significa elimbus volnos, aquilo que emergiu do limbo, ou seja, aquilo que de melhor que existe adormecido dentro do homem que emergiu. E o tempo real é medido por deslocamentos em direção a esse ideal.
Então, quem tem essa mobilidade de perceber que a vida é moto contínuo, de confiar que você levou a essência do que passou e conquistará a essência daquilo que vem, não se sente desorientado diante das mudanças, porque ele também está mudando. O que nos desorienta diante das mudanças é nós não mudarmos, ficarmos estáticos lá no mundo de Caos ou de Uranus, não entrarmos em Cronos, tempo real. Ou seja, o mundo tem o seu ritmo, e no mundo onde tudo se move, quem não avança retrocede. Se nós nos detemos no nosso crescimento como seres humanos, ficamos apavorados com as mudanças do mundo, com as mudanças da história. Maravilhoso, porque do que eu escutei, né, de ti, e que não existem casualidades, eu acho que a gente está de acordo com isso, no sentido de que essa sincronia, né, não só, obviamente, física do nosso cérebro, mas de todos os nossos sistemas, ela é real, ela é a vida, né, a nosso favor, sempre a nosso favor, é isso que eu acredito, é isso que eu pratico. Então, tu está nos trazendo todo esse conhecimento tão rico, né? Tão enriquecedor do sentido dos valores, porque quando eu pensei em falar sobre filosofia e saúde mental, me veio assim essa potencialidade, esse equilíbrio, essa integralização, esse alinhamento que tem tudo a ver, né? Filosofia, que permeia todas as ciências, eu diria, mas também a saúde mental. E incrível, né? Que a dor, né? Que a gente tem alguns ditados como que a dor ensina a gemer, mas eu digo que a dor ensina a gente a viver do melhor caminho, mesmo que nós não estejamos totalmente conscientes para onde a água vai, mas podemos estar, né? Disso se trata também a nossa conversa. Nós temos muito mais poder sobre o nosso cérebro do que a gente imagina, então, portanto, sobre a nossa vida. Mas quando tu fala em valor e da curiosidade, dos porquês, e como a gente tem que estar realmente engrandecendo a nossa vida, fazendo nossos questionamentos constantemente, os valores tão básicos, como tu fala, né, citou eu, das coisas maravilhosas que eu escutei de ti, da força de vontade, do amor, da inteligência, os valores que eu listei alguns que eu gostaria de citar, a determinação, a atenção, a paciência, aqueles que eu trabalho constantemente com os meus pacientes, que está intrinsecamente conectado com a saúde mental, com a nossa imunidade, né, em tempos de pandemia que nós todos, a humanidade, passamos juntos, né, que eu chamo vírus guru. Enfim, então todas essas ferramentas, né, que nós temos, que eu vejo que tá na tua fala tão viva, né, e que, claro, tu cita, né, todo esse conhecimento dos grandes filósofos que caminham, digamos assim, que todos os caminhos dessa consciência nossa, como seres humanos, nos levam para o mesmo lugar, né? O engrandecimento do nosso ser. E isso está tão conectado com o que eu faço, com o que eu investigo, com o que eu trabalho, que eu disse, meu Deus, eu tenho que estar junto com a Lúcia para a gente estar trocando essa informação, porque não está nada desconectado, Lúcia, né? De todo que tu dessa grandiosidade da tua fala com o meu trabalho quando eu estou olhando o cérebro funcionando, né, com os meus recursos que eu tenho aqui na universidade. Então, esse compartilhamento, né, dos nossos conhecimentos. Então, eu queria. Eu ouvi que tu adora sintetizar, né? Que a síntese. Tu fala de coisas tão complexas e consegue fazer essa síntese tão fácil, né? Quando eu te ouvi a primeira vez falando do Bhagavad Gita, porque o meu guru, a minha identificação com a filosofia hindu, ela é grandiosa, né? A minha pessoa. Então, é tanta beleza ali. E tu consegue sintetizar. Eu queria entender como que tu acredita que o teu cérebro trabalha te favorecendo nesse processo? Na verdade, meu cérebro não trabalha diferente de ninguém, mas houve um treinamento, né? Houve um treinamento. Filósofo estuda lógica.
Eu me recordo de ter feito 3 semestres maravilhosos de lógica na universidade, onde o meu professor, bastante chato, e ainda bem que ele era bastante chato, era uma pessoa maravilhosa. Obrigada, né, pelos professores chatos. Isso. Ele falava para a gente andar com lápis até para ler notícia de jornal, catálogo telefônico, tudo, para achar a ideia principal das coisas. E ele dizia uma coisa que é tão atual, isso já vão décadas, né? Eu sou uma mulher de 57 anos, sem tempo de graduação ainda. Me recordo que ele dizia, virá o tempo onde os textos não terão ideia nenhuma. E se você não souber procurar a ideia principal, não vai perceber. E vai ser conduzido e manipulado de todas as formas. Olha, eu não sei se esse tempo veio ou se esse tempo já estava, só ele que não tinha percebido, mas hoje é incrível como eu vejo isso. Você pega textos enormes, às vezes palestras, às vezes até livros, onde você está com seu lapisinho na mão, que o meu professor de lógica mandou ficar sempre com ele por perto, e tenta sublinhar a ideia principal, e não tem ideia principal. E as pessoas fazem nada mais do que uma análise combinatória daquilo que todo mundo pensa, sabe? Do pensamento da moda. Cá entre nós, a moda quanto a vestimentas nem sempre é tão boa conselheira assim. Tem umas coisas da última moda da passarela de Paris que eu não usaria, e aliás eu acho muito pouco provável que alguém usasse, né? Mas quando se trata de moda mental e emocional, é uma catástrofe, porque aí você entrega a sua identidade. E, no entanto, nós criamos uma afinidade com ideias da moda que nunca pensamos, nunca analisamos, e tudo aquilo que faz eco com esses modismos, nós aprovamos sem maior seleção. Engolimos sem grandes mastigações, não é isso? Somos constantemente manipulados, porque não somos amigos das ideias. Não sabemos criar uma ideia. Se a gente fechasse os olhos agora e procurasse dentro da nossa mente quais os meus pensamentos são realmente meus, eu teria dificuldade de dizer, talvez muito poucos, talvez nenhum. Um pensamento que veio de uma reflexão sobre a qual eu fiz uma análise e sobre a qual eu extraí uma síntese de vida e apliquei e a vivo. A maior parte você clonou do meio, sem nenhuma análise. E o que acaba é que somos muito facilmente manipuláveis assim. Também saímos da vida sem dizer a que viemos. Porque só através da busca generosa de ideias a gente descobre qual é o recado que viemos dar ao mundo. Qual é a ideia que nos trouxe aqui. E conseguimos agregar o nosso valor ao mundo. Ninguém veio ao mundo em vão. Então, Eu tô maravilhada com o que tu está falando, eu vou assim conversando, porque justamente é exatamente as tuas palavras, é o que eu trago como terapia para os meus pacientes, né? Um paciente que vem até mim, ou que vem com problemas de transtornos mentais, como o que eu lido, o autoconhecimento, saber por que você está aqui, de onde você veio, aonde você está agora, para onde você quer ir, né? A consciência do seu ser, ela é fundamental, mesmo para aqueles pacientes confundidos ou realmente com problemas, né? Obviamente neurológicos, biológicos, de algum sistema que não está em funcionamento adequado. Então, para ir à terapia, às terapias, mas a importância de você se situar, se conhecer, saber quem você é, o transtorno que você tenha, qualquer transtorno psiquiátrico que você tenha, você tem, o conhecimento é luz, né? Você traz essa abordagem de que isso é fundamental no processo, né? No processo terapêutico. Então, eu me sinto como um ato filosófico na terapia, porque eu vou por esse caminho. você sabe que a etimologia, eu adoro etimologia, você sabe que, bom, não digo todos, mas Eu muitos também. filósofos têm essa mania, né? E inteligência vem de interelegere, escolher dentre. Escolher dentre as muitas coisas que a vida nos oferece, quais são as que são coerentes com o nosso propósito. E, sobretudo, escolher dentre as muitas coisas que a vida sugere que a gente deva ser, quem realmente somos nós. Ou seja, o sumo ato de inteligência é a identidade. É você se achar no meio daquilo que as pessoas dizem que você deveria ser. E isso é muito interessante. Quando a gente começa a reconhecer ideias, através de um texto, através da obra de alguém, através da vida, sobretudo, começa a se ter possibilidade de sintetizar ideias próprias. Eu acho um momento glorioso quando você olha e diz: essa ideia é minha, por muito simples que seja.
aplica na vida, integra aquilo à sua vida, você começou a ter identidade. Quando eu cheguei em Nova Acrópole, comecei a estudar filosofia há muitos anos, agora está fazendo caminho para os 33 anos. Meu professor chegou para mim, Clarice, e ele disse o seguinte: me diz em que momento do seu dia você realmente esteve feliz. Eu era uma garota de 24 anos. Cheguei em casa, fechei os olhos e fui rever o meu dia. Eu descobri que eu tinha participado de um happy hour que tinha sido uma tremenda de uma chatice, porque eu nunca bebi na minha vida. Happy hour, depois que todo mundo passou da terceira dose, o abstêmio sofre demais, né? Uma coisa de louco aquilo. E eu percebi que eu estava Que bom, batendo não está ponto. intoxicando o teu ser, né? A tua potencialidade do teu ser. E eu percebi que eu estava batendo ponto numa diversão juvenil porque todo mundo ia, então eu tinha que ir também. E aí fui procurar que momento eu estava feliz. E percebi, lembrei de um momento que eu estava remexendo a terra do jardim para plantar uma muda de roseira. A minha mão na terra, aquele momento, a luminosidade daquele momento, tudo. Eu falei, foi o momento mais feliz do dia. Fiquei muito zangada comigo mesmo. Cheguei diante do espelho e falei, que tipo de ser humano tem 24 anos sobre esse planeta e não sabe nem o que lhe faz feliz? Eu acho isso Exatamente. É incrível. assim Eu que a falei, gente a vai, partir né? de agora, Caminhando pela vida. a Muitas partir de vezes, agora né, sem eu a não faço isso. consciência do que você está fazendo, que vidas entraram no teu caminho. Esse é um cuidado que eu tenho, Lúcia, há muitos anos, e nós vamos estar conversando, eu vou te perguntar sobre a meditação, se tu medita ou não. Há mais de 30 anos me ensinaram a meditar, e então é uma prática que eu ensino aos meus pacientes, minha família, meus filhos, a todos que convivem comigo. E claro, chega um momento que a meditação, ela faz parte de coisas muito significativas, como tu está falando, sobre uma planta, ah, muito ligada à natureza, né? A natureza é uma mãe universal de ensinamento constante para nós. Eu não sei se tu sabe, mas eu vivo no meu barco. No barco eu estou em constante contato com a natureza, o que me faz estar num constante momento de meditação também, porque né, a energia, nós somos energia, tudo é energia, e essa energia você consegue perceber ela com mais pureza quando você está em contato com a natureza. Então, tudo isso nos transforma a ser seres mais conscientes, e aí você realmente se dá conta do sentido dos seus minutos, do seu tempo, que eu, quanto maior eu tô ficando, mais velha, eu tô vendo que a gente tem ele limitado, né? E eu olho para trás e digo que bom que eu não perco tempo com tantas coisas, como, por exemplo, televisão, ou programas, ou encontros sociais que que você realmente não encontra essa essência da felicidade, que é o que nos dá saúde mental, sem dúvida nenhuma, essa conexão. Então, eu queria saber de ti, tu medita, Lúcia? Bom, na verdade, não. Não faço a meditação como se ensina no Oriente, não. Eu reflito. Para a filosofia, eu Ok. acho mais conveniente e interessante a ideia da reflexão. E pegar é uma mão dupla. Pegar as ideias que a gente estuda, que a gente conhece, e ver como elas se aplicam na nossa vida, testá-las na nossa vida. E depois o contrário, extrair ideias da vida, testá-las e colocá-las também para compor os nossos princípios. Isso é uma prática que é tão interessante porque você comunica dois mundos constantemente. As coisas mais simples, né? No dia a dia, como dizia o próprio Kabira, a reflexão está no aqui, na casa, no lar, na aldeia. A reflexão caminha com o homem simples a cada passo. E é realmente assim. Às vezes, como hoje, eu estava lá puxando, chove muito em Brasília nessa época, estou em Brasília, chove muito, puxando a água para que ela fosse para o ralo. E há um desnível no terreno, já te falei no episódio do balde, né? E eu percebi que se eu não puxo a água com muita insistência e constância, ela vai para o ponto mais baixo e barrento e sujo. Eu pensei assim, é a minha consciência. Se a minha vontade não está sempre puxando ela para o lugar certo, ela tende a ir para o ponto mais baixo e às vezes sujo. Então, uma pequena coisa, e eu percebi a dinâmica da minha consciência aliada à vontade, como é importante esses dois caminharem juntos. E não foi Uhum. um tempo em vão. Tirei dali um registro que para mim é muito válido. Eu sei quanto minha consciência necessita da vontade para tomar o caminho correto.
tempo todo. O Bardo Thodol, que é um livro tibetano muito interessante, o livro tibetano dos mortos, diz que a vida é inteiramente pedagógica. Se houvesse um momento que não tivesse nada para te ensinar, já teria sido tirado da sua vida. Ele ainda diz mais: quando a gente ata uma bola de ferro no nosso tornozelo e não aceita aprender mais nada, nós escolhemos morrer. A vida só Claro. executa. Então, a reflexão, que é aquilo que a gente faz muito na filosofia, é uma comunicação das ideias que você tira da vida e coloca para orientar a sua vida, e as ideias dos demais que você coloca para funcionar na sua vida e ver se realmente funciona. Porque nós só sabemos que uma ideia é real quando você coloca ela dentro da tua vida e ela gera frutos. Como diz a E tradição pratica. bíblica, né? Pelas vossas obras os conhecerei. Tá? Então, essa reflexão, essa troca de ideias entre céu e terra é muito constante dentro da filosofia. É, estou totalmente de acordo. Eu, desde muito cedo, porque eu tenho 3 filhos, ando com eles pelo mundo, então, e não com o pai dos meus filhos, sozinha. É um constante, o que tu está me falando, reflete muito na minha própria vida pessoal, porque eu sempre pensei que eu teria que dar o exemplo para eles, daquilo que eu estudava, investigava, daquilo que eu lia, do que eu reflexionava, do que eu meditava, eu tinha que fazer na prática da minha vida, né? Para que fosse o melhor ensinamento para eles. Continuo praticando isso com os meus pacientes, né? Então, quando tu está comentando todos o que tu está conversando, eu fico pensando, eu escrevi hoje uma reflexão que nós, seres humanos, nós somos grandes solucionadores. Eu fiz essa reflexão, nós estamos realmente, fomos criados para solucionar problemas, né? Nós somos tão sofisticados, se nós tivermos essa consciência, né, da nossa sofisticação de ser, agora eu falo mais do cérebro, mas de todo o nosso ser, como seres humanos, uh, eu fiquei pensando e meditando o que nós estamos escolhendo para fazer. Por exemplo, se você está escolhendo não fazer nada, né, que a juventude, de uma certa maneira, está se escolhendo muito, como você falou, a moda, ou coisas que não têm sentido, não têm significado. O que você está escolhendo de não fazer nada, esse preço, ele está comprometendo a nossa saúde mental, de você não fazer nada, de você não ter essa reflexão que tu está falando. Nós estamos pagando um preço muito caro, a juventude está pagando um preço muito caro, né, de sermos manipulados, de estarmos alienados, de estarmos naquela moda, fazendo coisas do qual nós não somos conscientes. Então, isso está diretamente ligado, tu está me falando de todas essas tuas reflexões e do que nós devemos, e para mim eu chamo então de meditar, de você não fazer. O preço dela é um comprometimento também da saúde mental. Com certeza. O que acontece é que o nível de maturidade é muito baixo. Eu não digo só entre jovens. A humanidade ela está convivendo um descompasso entre o campo mental e emocional. Ou seja, ela é capaz de lidar muito bem com coisas, com processos, com tecnologia, e sabe lidar muito pouco com o próprio homem. É como se você imaginasse um frontão de um templo grego sustentado sobre 2 colunas. Então, nós conhecemos muito das coisas e pouco de nós mesmos. Existe um exemplo que o filósofo fundador de Nova Acrópole costumava dar, que ele dizia o seguinte: se você pega um condutor de uma biga romana e um homem que hoje conduz um avião a jato, evoluiu a máquina, não necessariamente o homem. Quem me garante que aquele não era mais empático, mais solidário, mais compassivo? Ou seja, nós investimos muito nosso aparato mental sobre as coisas e muito pouco sobre nós mesmos. Carl Jung, que é um pensador pelo qual eu tenho grande admiração, ele costumava dizer que é mais fácil você começar do zero e construir uma máquina que te leve à Lua do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Esse é um processo que nós deveríamos aprender a herdar. Então, nós vivemos uma sociedade muito matura do ponto de vista emocional e com valores que conduzem a uma excentricidade. Você conhece isso melhor do que eu sou simplesmente uma filósofa, mas existe um movimento do pêndulo da psique humana, até um determinado momento dentro de um campo controlável. Mas se mesmo dentro desse campo controlável ele é constantemente impulsionado de um lado para o outro,
para que essa pendularidade saia do campo controlável, gere excentricidades que perdem totalmente contato com o centro, não custa muito. E a nossa sociedade culturalmente estimula as excentricidades. Então, não é simplesmente a alegria, uma euforia que vai às últimas consequências. É uma carência afetiva que gera um isolamento tremendo. É um complexo de inferioridade que cai numa vitimização onde todos são culpados de tudo que acontece conosco. Ou seja, você vai percebendo todo esse medo, todo esse pânico, todo esse descontrole sendo induzido. Inclusive, chega a um ponto que a normalidade é rejeitada. Quanto que esses excessos são socialmente muito bem aceitos. Se você experimenta, por exemplo, imaginar que chegou num grupo de amigos e vai contar que você é uma pessoa que tem um bom controle sobre a sua atenção, concentra-se na hora que quer, isso vai ser muito antipático. Ah, você está se achando melhor do que a gente, né? A normalidade se tornou pedante. Agora, se você chega e diz, não me concentro em nada, minha vida é uma bagunça, não consigo fazer nada, legal, eu também sou assim. Ou seja, é socialmente amistoso o defeito. O valor humano, a virtude humana, tornou uma coisa exótica, que é uma das maneiras de você estar totalmente fora da moda e na contramão da cultura do nosso momento. É ter equilíbrio, ter centro, ter equanimidade, está fora. Essas coisas não funcionam. Né? Mas eu estou feliz que nós duas estamos aqui propagando, né? Que isso é a moda, que essa moda é a que realmente é significativa, se é que a gente pode chamar isso de moda. Eu não gosto muito, mas eu estou totalmente de acordo, e inclusive porque vendo essas perspectivas que tu está passando, desde do cérebro, do que eu consigo ver agora, né, desde que eu vim para cá, para os Estados Unidos, dentro, exatamente o quanto ele pode trabalhar a nosso favor nesse sentido, de que você pode moldar emocionalmente muito mais do que a gente faz, né? Porque eu estou totalmente de acordo contigo, a nossa atenção, a memória, a compulsividade, hoje em dia nós somos memória, hoje em dia não, nós somos memória evolutiva numa sociedade compulsiva, né? Nós estamos tão aferrados ao nosso estilo de vida que a gente desentende o que é a vida realmente. Né? E eu tento conectar isso, porque o nosso cérebro, ele definitivamente não é passivo frente a nada disso. E a gente deveria fazer uma análise, potencializar, né? Porque ele está constantemente predizendo, podando, sintonizando, mas a gente podia centralizar isso de que é mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Né? Essa reflexão que tu faz do Jung, que é dentro, né? É muito mais difícil você olhar para dentro e buscar o autoconhecimento, mas o cérebro está a teu favor nessa conquista, ele não está contra você. Então, eu estou de acordo da questão também que eu comentar contigo da linguagem, né? A gente hoje valoriza muito a inteligência, a linguagem, mas ela não é só. Nós somos seres humanos com sentidos de entrada, de input, né? De entrada e saída muito mais sofisticados que só a linguagem. A linguagem é algo novo para o ser humano. Nós temos a intuição, que ela é muito mais antiga do ser humano e tão desvalorizada hoje em dia. Então, coisas que a gente vai ingerindo sem refletir sobre elas, né? E vai fazendo com que ela seja nossa propriedade, como se nós fôssemos ela, e estamos numa identificação errônea. E aí eu vejo a sociedade bastante doente, né? Não só, obviamente, com a pandemia, que não colaborou nesse sentido realmente da nossa imunidade, mas desse sentido de nós sermos e o que somos, né? Como estamos sendo. É interessante você falar de todo esse elemento que às vezes estamos até perdendo, desvalorizando, porque essa nossa noção de que estamos avançando, ela segue uma linearidade bem racional, não digo nem intelectiva, porque para a filosofia existe uma distância entre esses dois conceitos. Recentemente eu li um artigo de paleontólogos
onde eles chegaram a uma conclusão, que não é definitiva, é claro, mas me pareceu muito interessante. Você sabe da convivência entre Sapiens e Neandertal durante tanto tempo, em um determinado momento prevaleceu os Sapiens. Aí houve mil teorias que você deve conhecer melhor que eu, que são um desastre, né? Que era tamanho de cérebro, e era habilidade com ferramentas, e tudo isso foi sendo negado com o passar do tempo. Investigações já mostraram que o Neandertal possuía escritura rupestre, rituais de inumação dos seus mortos, enfim, coisas que antes eram consideradas privativas dos sapiens. E a última sugestão desses paleontólogos é que o sapiens prevaleceu, sabe por quê? Pela capacidade de colaboração que ele tinha dentro dos seus grupos. Eram capazes de colaborar com integrantes do grupo absolutamente estranhos pelo bem da comunidade. Veja bem, nós prevalecemos a tantas adversidades, passando por grupos muito reduzidos, nós prevalecemos pela colaboração. Onde está essa colaboração que nos permitiu chegar até aqui? Nós desaprendemos, criamos todo um processo civilizatório, cultural, que virou de ponta cabeça esses princípios civilizatórios dos sapiens. Hoje, por exemplo, você não sabe ganhar junto, só sabe ganhar sobre. Eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos, que é, imagine que você tire primeiro lugar numa maratona. Chega para um amigo, vai contar para ele, tirei em primeiro lugar. Que legal, quantos concorrentes? 1000 concorrentes. Em que lugar eles tiraram? Em primeiro, todos. Todo mundo tirou em primeiro lugar. Ah, acabou a graça, não é? Para que a tua vitória tenha algum sabor, tem que ter 999 derrotados. Ou seja, o pódio é solitário. Como você imagina que seria a convivência e a colaboração de uma civilização que pensa na prosperidade nesses termos, que pensa no sucesso nesses termos, que não sabe nunca considerar a vitória junto, mas a vitória sobre os demais? Enfim, nós temos quase que uma camisa de força cultural que nos prende dentro de uma barbárie de valores que não são nada evolutivos do ponto de vista humano. Então, o nosso humanismo ficou freado, nosso domínio sobre as coisas avançou e o nosso domínio sobre nós mesmos ficou freado. O que reflete, né, Lúcia, que a gente vê exatamente quando eu vejo, né, do teu voluntariado, do tempo. Eu também, quando eu cheguei aqui, a minha consciência, eu já tô, né, falei bastante tempo fora do Brasil, apesar de voltar todo ano. A nossa consciência de voluntariado, eu realmente vivi ela aqui nos Estados Unidos, porque eu era praticamente num contrato que nós trabalhávamos parcialmente no laboratório. E você tinha que, é uma coisa que está intrínseca da sociedade, o voluntariado, você oferecer aquilo que você está sabendo e aprendendo e crescendo para o outro. Então, qual é o sentido da vida se não é compartilhar, né? Que sentido tem o viver? Que sentido tem se tudo que nós aprendemos está guardado só para nós ou para alguns da nossa família? Né? Então a gente volta para aquele autoconhecimento da consciência do que é ser humano, né? Do que é ser humano, e quando você desenvolve essa consciência através da meditação, da reflexão e da refletir os seus atos do dia a dia, você realmente se dá conta da importância, né, de nós sermos colaboradores. Nós somos essencialmente colaboradores, talvez estejamos bastante esquecidos da nossa essência, da nossa evolução, né, das coisas que nos serviram para chegar onde nós estamos hoje, como seres que evoluímos, né, que sobrevivemos a tantas coisas e seguimos aqui, todos que estão com a gente hoje, e nós duas, e nossa família, sobrevivemos a mais uma situação bastante agressiva à nossa existência, né, que foi o Covid, continua ainda sendo, estamos no processo, mas o quanto nós perdemos desses valores que nos ajudaram a chegar até aqui, né, como estamos tirando eles pela janela, não estão nos servindo, né? Uhum. E isso tem muito a ver, Lúcia, com o que eu também queria comentar contigo sobre a tecnologia, né? Que é o que eu estou trabalhando agora, a inteligência artificial. Eu não gosto muito desse nome, mas é o nome usado, então é o que a gente vai estar conversando. E o quanto é importante, né?
do nosso trabalho, que todas as pessoas, os meus amigos, que são infinitamente mais especialistas nisso que eu, ah, da importância da inteligência artificial. Eu agora na minha viagem que eu fiz, é incrível como ela já está presente no nosso dia a dia, no aeroporto, na hora de embarcar, botar bagagem. Então, a nossa preocupação de ter equidade também na tecnologia, confiança, ética, né? A privacidade, a democracia, né, da inteligência, tudo isso porque a inteligência artificial está sendo feita por seres humanos, né? Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é: quando as máquinas, que eu vi isso numa pessoa que é um expert no mundo da inteligência artificial, quando as máquinas, né, os robôs e toda essa tecnologia puderem fazer tudo o que podemos fazer, os seres humanos, fazer, o que significará ser humano, Lúcia? Na verdade, eu reformularia um pouco a pergunta. Quando elas fizerem tudo o que fazemos hoje, não o que podemos fazer. Pode ser que quando elas assumam tudo aquilo que a gente faz hoje, a gente comece a fazer aquilo que a gente pode fazer. Para mim, como filósofa, Clarice, existe um abismo entre dois mundos, que é uma inteligência, uma mentalidade digital e uma mentalidade analógica. Hoje, nós, na verdade, quando me perguntam, as máquinas vão roubar os nossos empregos, eu vou dizer, nós estamos roubando os dela. Estamos reduzindo a nossa mente analógica a uma mente digital, que reduz as suas informações ao mínimo, pensa de uma maneira extremamente redutiva, só valoriza a rapidez e não a completude, não a beleza. Quando talvez elas ocuparem o seu espaço, nós ocuparemos o nosso, que está vago há muito tempo. Quando nós pararmos de retroceder para poder encaixar nossa mentalidade num minimalismo de expressões, quando começarmos a nos apaixonar pela beleza das palavras, por ser o mais expressivo possível. Eu um dia desses falava para uma empresa e dizia para eles, olha, eu sou a sua cliente. Você valoriza a velocidade, eu valorizo a completude. Você valoriza uma expressão mais rápida, eu valorizo a expressão mais bela. Você não entende poesia, eu amo poesia. Para mim, a linguagem é discursiva, é requintada, é aquela linguagem que expressa e que é longa o suficiente para que a minha consciência desperte. Eu sonho com um dia que o ser humano começará a se dedicar àquilo que é próprio dele. Porque a analogia é onde nasce a beleza, é onde nasce a poesia, é onde nasce o requinte de uma convivência, do autoconhecimento, do conhecimento profundo do outro, da verdadeira empatia. Que a verdadeira empatia não é se colocar no lugar do outro, com toda a nossa carga de personalismo, mas deixar a casca da nossa personalidade e ver o mundo como o outro vê, com essa aspiração de somar o ponto de vista do outro ao meu. Né? Ou seja, os fragmentos órficos têm uma passagem que eles dizem: eu te ofereço o meu mistério em demanda do teu. Ou seja, eu te ofereço o meu ponto de vista do prisma, me dá o teu, vamos crescer juntos. Então, talvez, quando a gente entregar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? O digital, aquilo que é próprio do digital, entremos no analógico e saibamos requintar as palavras, sabemos requintar as intuições, como você falou, transformá-las em expressões de beleza, requintar a convivência, não nos sentindo donos de verdade nenhuma e estando cada vez mais apaixonados pelo ânimo de aprendiz, querendo aprender a cada dia. Poderemos, quem sabe, construir mais parques e sentar nesses parques e ler bons livros de literatura, de poesia e refletir sobre eles. Poderemos, talvez, apreciar mais o requinte da natureza, aprender um pouco de biomimética, né? Que observando a natureza a gente vê um pouco melhor a nós mesmos, e o contrário também é verdadeiro. Ou seja, talvez a gente volte a requintar aquelas coisas simples e profundas que são características do ser humano. Baltasar Gracian, que foi um grande filósofo do século XVII, ele escreve um livro chamado A Arte da Prudência, onde ele diz o seguinte: quando será que o conhecimento deixará de ser tão extenso e se tornará mais intenso, seja mais profundo? Quando o conhecimento se tornará novamente um pontífice entre céu e terra? Quando a gente começar a estar curioso sobre esse mistério de estarmos aqui, o que a natureza espera de mim? Ou seja, porque todos nós viemos aqui por uma expectativa da natureza.
O Se que você a usar aquele natureza está princípio. tentando nos ensinar constantemente, né, Lúcia? Com Constantemente, certeza. E o né? propósito Nos que nos trouxe aqui mostrando. também. O propósito que nos trouxe aqui, se eu te disser, faz fotossíntese, você vai me dizer, é uma planta. Vive em função de um instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie, é um animal. O que é esse X que, se eu disser faz X, você vai me responder, só pode ser ser humano. Você percebe que a gente não sabe? A gente não busca saber qual a expectativa da natureza para cada um de nós. Para a filosofia, esse X seria a busca de valores, virtudes e sabedoria. E se você considera que esse é o propósito humano, o maior acidente ecológico que existe no planeta é a escassez de seres humanos. É mais fácil achar urso-panda, mico-leão-dourado, arara azul, do que achar um ser humano na plenitude da condição humana. É um acidente ecológico. E você concorda comigo que se você preservar a verdadeira natureza humana, tudo mais será preservado por acréscimo? Eu Não, sou um eu tô poderoso. totalmente de acordo contigo e eu vou te dizer, falar de um sonho meu, que é o que tudo que eu faço com amor, né? E o meu sonho com a tecnologia, com a era digital, com a inteligência artificial, é que nós possamos, as automatizações que são necessárias, que elas possam ser feitas pela tecnologia, possam até ser feitas por robôs, e que nós possamos realmente desfrutar da vida, da beleza, meditar, refletir, conectar com o outro, escutar o outro, descobrirmos o outro em nós, nós no outro, né? Isso hoje eu sei que o nosso caminho, por exemplo, é a ajuda de muitos dados, né, com os meus pacientes, com pacientes que têm problemas e que necessitam problemas neurológicos e que afetam a saúde mental e física, inclusive, obviamente, dos meus pacientes, é que a gente tenha bastante informação para poder estar lidando e dando o melhor tratamento, a melhor abordagem para esses pacientes. Mas a minha parte visionária quer que toda essa tecnologia seja usada eticamente, obviamente, a nosso favor, para que nós possamos viver essa beleza, grandiosidade. As palavras não conseguem muitas vezes explicar o que nós somos como seres humanos e o que estamos perdendo no sentido dessa nossa existência curta, de não estarmos um, um, vivendo, né, esse esplendor, digamos assim, do que nós somos. Né? Uhum. Quando nós despertamos essa consciência, tanto na filosofia, tua área esperta nisso, e na neurociência ou na psicologia, e aí uma confusão que eu acho que eu queria resgatar da tua fala, que é, estamos muito confusos entre o que é o mundo psicológico e a nossa essência como seres humanos. Eu tento trazer uma claridade aos meus pacientes. Nós somos aqui, nós somos, em essência, seres humanos, em situações psicológicas de confusão, de transtornos que precisamos aí tratá-los. Mas nós não somos a nossa psique, né? Em essência, nós somos mais do que ela. Então, essa Uhum. confusão, quando eu consigo, de alguma maneira, ah, na insignificância do meu ser, porque quanto mais eu vivo, mais insignificante eu me sinto, no sentido de que quem somos nós, né? Da grandiosidade do universo, é poder dar essa luz para o meu paciente, de não ter essa confusão, que é o que tu falou bastante assim na tua fala, né? Essa confusão que a gente está vivendo agora. Existe um experimento que talvez você conheça até melhor do que eu, Clarice, experimento de inteligência em animais, que foi feito na década de 60 por um psicólogo chamado Roger Fultz, com uma macaquinha chimpanzé chamada Washoe. Essa Washoe foi pega recém-nascida e, na presença da macaquinha, ele e a esposa só se comunicavam com código de surdo-mudo norte-americano. E ela chegou na idade adulta, foi um espécime muito hábil, chegou a dominar cerca de 150 sinais desse código. E ela falava coisas como o achou passeio, o achou carinho, o achou rua, o achou comida, o achou descanso.
Agora imagine você qual seria o susto do Roger Foote se um dia ele chegasse, encontrasse a Washoe pensativa e ela dissesse: Washoe, justiça, Washoe, fraternidade, Washoe, de onde venho, para onde vou. Acho que ele morreria do coração, né? Porque talvez nem ele estivesse pensando nisso. Ou seja, aí existe um limiar claro dessa consciência animal e o humano. A Washoe jamais passaria. Agora, o ser humano que tem esse potencial de passar, muitas vezes também não passa. E esse vácuo da nossa verdadeira natureza humana tem um peso tremendo, tremendo, e desequilibra tudo para baixo. Você pode dizer, ah, bom, mas eu falo, eu gostaria de ir a um restaurante, o Washoe diz, Washoe comida. Pô, é simplesmente um animal com uma riqueza sintática maior, não é? Mas os assuntos são exatamente os mesmos. Se não somos capazes de atravessar essa fronteira do metafísico, que é onde realmente começa o nosso território, a nossa terra, esse vácuo vai pesar. E essa sede daquilo que não somos vai pesar. Que começa a pesar e desestruturar tudo que vem abaixo. E isso, para mim, é um elemento que eu vejo muito constantemente. As pessoas estão muito desequilibradas, você vai ver, estão, na verdade, com uma tremenda falta de si mesmas. Uma tremenda saudade de uma coisa que elas não chegaram a realizar. Essa natureza humana em nós, ela clama por atenção, ela clama por espaço. Uma vez eu tive um sonho, eu era ainda uma adolescente, e foi para mim uma das coisas mais indicativas. Eu sonhei que eu estava grávida e que não queria deixar a criança nascer. E aquilo doía terrivelmente, eu tentava, abraçava a barriga, não queria que ela nascesse de forma alguma. E essa dor desse sonho foi muito interessante porque eu soube identificar várias vezes na minha vida essa mesma dor acontecendo. Quando por alguma superficialidade, por alguma banalização, eu não queria deixar aquilo que existe de mais humano em mim vir à tona. Porque ia dar trabalho, ia demandar cuidados, ia modificar a minha vida. É como a Penélope lá da Odisseia, né? Que tece durante o dia e à noite puxa o fio do seu tapete, porque sabe que isso pronto vai gerar modificações muito grandes na sua vida que ela não quer promover. No nosso caso também não. Na nossa Então, zona de conforto, né, Lúcia? Essa zona de conforto que nos confunde tanto, né? Que não nos dá, que nos apaga, essa força, a força de vontade, né? Essa força intrínseca nossa do ser humano de sermos quem nós somos, né? A nossa essência, e ir contra você mesmo, né? É isso mesmo. Então, esse peso desse vácuo, eu me lembro de uma historiazinha, não sei se dá tempo de eu contar para você ela toda, bem rapidinho. Posso? Dá tempo? Posso? Eu acho que nós temos 1 minuto. Poderíamos ficar, eu poderia ficar com você horas. Era um mestre que um discípulo disse a ele que sentia uma sede ardente de Deus. E ele colocou esse discípulo com a cabeça debaixo d'água tentando respirar. Quando ele voltou, ele perguntou: lá dentro você sentia necessidade ardente de quê? De respirar, é claro. Quando você sentiu uma necessidade ardente de Deus, como você sentia de respirar lá embaixo? Me procura, que eu te aceito como discípulo. Ou seja, no fundo existe uma necessidade ardente dessa sede divina, verdadeiramente humana, que está em nós, esse vácuo pesado, que quer ter a sua posição no mundo. E nós não damos voz a ele. Isso dói, isso pesa, isso desestrutura muito mais do que nós pensamos. Mas eu acho, Lúcia, que hoje a gente deu voz para ele, para todas as maravilhas de todas as pessoas que estão aqui com a gente. Eu quero agradecer a todo mundo que está mandando vários. Eu não sou experta aqui, mas eu estou vendo muita gente. Eu sei que o teu trabalho é maravilhoso e quantas pessoas te seguem, compartem contigo toda essa maravilha da tua vida. Muita gratidão, muito amor. Eu queria dar para ti, oferecer para ti. E dizer que eu estou muito, muito agradecida e que eu estou muito feliz de tu fazer o que tu faz no nosso país. A gente não pode falar tanto disso, que é tão importante nesse momento, em todos os momentos, mas nesse do nosso país. Então, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço a você e a todos os coraçõezinhos que estão conosco. Muito Sim, que obrigada. estão aqui. Sucesso no seu trabalho. Para você também, Lúcia, querida. Muito obrigado.